Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano. Estou aqui para mais uma das nossas aulas. Lembrando que nós estamos na semana de número 27 e hoje é a nossa aula 4. Observando aí, pessoal, no nosso calendário, olha só, hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro. Se você tem o hábito de registrar aí no seu caderno, anote aí, 23 de setembro de 2021, quinta-feira. Nossas atividades de hoje serão de matemática e elas estão aqui no nosso livro Aprender Sempre, nas páginas 89 e 90. Os descritores que serão contemplados na aula de hoje serão o descritor D20 e o descritor D24. No descritor D20, vamos ver o que nós temos aqui. Resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão. Multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular ou combinatória. Então, ou nós vamos usar divisão ou vamos usar multiplicação nos cálculos. E o descritor 24 fala sobre identificar fração como representação que pode ser associada a diferentes significados. Então, na aula de hoje, nós vamos identificar algumas frações através de imagens, certo? Então, já abre aí o seu livro, Aprender Sempre, volume 2, páginas 89 e 90. Ainda na sequência didática sobre o aniversário da Camila, vocês se lembram? Então, na aula de hoje, vamos fazer a aula 8 e a aula 9, os enfeites da mesa do bolo. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos identificar e representar frações. Como assim, professora? Então, vamos ler primeiro o enunciado. Sônia, tia da Camila, ficou responsável por fazer um painel com bexigas para colocar atrás da mesa do bolo. Ela comprou um painel para colocar 240 bexigas coloridas. Observe como Sônia colocará as bexigas no painel. Então, nós temos aqui algumas regrinhas que a tia da Camila usou para colocar as bexigas no painel. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que ela colocou 240 bexigas. Então, olha só, eu preciso colocar metade das bexigas na cor rosa. Se eu vou colocar metade, é a metade de 240. Quanto é metade de 240? Quem respondeu 120 respondeu certinho. Então, o que eu fiz? Eu deixei as mesmas regras aqui do lado para a gente ir acompanhando. Então, pinte no painel a seguir as quantidades que representam cada cor das bexigas. Então, eu já sei que eu preciso pintar 120 bexigas na cor rosa, mas como que eu sei quanto será 120 bexigas? Vamos ver quantas colunas nós temos aqui? Colunas, ó, cada uma é uma coluna. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 colunas. Olha só, se eu tenho 240 bexigas e temos 24 colunas, então quantas bexigas será que tem em cada uma dessas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Agora ficou bem mais fácil, né, pessoal? Então, se eu tenho que pintar metade de rosa, a metade de 120, aliás, a metade de 240 será 120. E a metade de 24 será o quê? 12. 12 colunas nós vamos pintar na cor rosa. Aí depois, pede para pintar 1/6 do painel terá bexigas azuis. Então, o que eu faço para descobrir 1/6? 1/6, eu vou dividir esse painel, pessoal, em quantas partes? Pensa aí, em 6 partes e vou usar uma parte.
Se eu dividir os 24, que são os 24 colunas que nós temos aqui, por 6, eu terei 6 grupinhos de 4 colunas cada um. Depois aqui, 1/8 do painel terá bexigas amarelas. Então, eu tenho que pegar o 24 e dividir por quanto? Por 8. 24 colunas dividido por 8, nós descobrimos que são 3 colunas amarelas. Depois, eu também vou pintar 1/8 do painel, que terá bexigas na cor verde. Então, mais 3 na cor verde. E 1/12 terão bexigas roxas. Então, eu teria que pegar o meu painel com 24 e dividir por 12. Então, eu teria 12 grupinhos de 2 colunas, certo? Pausa o seu vídeo agora e registra aí, pinta direitinho no seu livro. Precisa ter muita atenção, porque se você pintar algum quadradinho errado, depois sua resposta não vai dar certo. Porque nós vamos precisar dessas marcações para completar a próxima atividade. Tudo bem? Então, aqui na próxima atividade, nós vamos escrever em frações, que representam as quantidades de bexigas de cada cor. Gente, tá moleza. Na forma como está escrito aí no livro, ó, aqui nesse enunciado, eu já sei como responder. Ó, aqui é o metade, ou 1/2. 1/6. Como eu represento 1/6? Então, vamos lá. Como eu represento metade, ou 1/2? O 1 sobre o número 2. O azul, como eu represento 1/6? O 1 sobre 6, certo? Na cor amarelo, 1/8. Como eu represento 1/8 aqui no amarelo e no verde? 1/8, ou 1 sobre o 8. E 1/12, uma parte de 12 partes, certo? Lembrando que, para saber quanto é em quantidade, ó, 1/2, eu tenho que contar quantos quadradinhos eu pintei na cor rosa. Para saber que número que equivale a 1/6, é só eu contar quantos quadradinhos eu pintei na cor azul, e assim por diante, até chegar lá no roxo. O roxo, 1/12. Se eu quero saber quanto equivale, é só eu contar os quadradinhos que eu pintei na cor roxa, certo? Mas até agora foi moleza, hein, pessoal? Agora, na página 90, na aula da semana passada, a gente falou sobre os brigadeiros. Então, questão 2. Para a festa de aniversário, foram feitos 80 brigadeiros de 25 gramas, 110 brigadeiros de 20 gramas e 80 brigadeiros de 10 gramas. Sônia vai utilizar alguns brigadeiros para enfeitar a mesa do bolo, colocando-os em bandeja. Complete a tabela com a quantidade de brigadeiros que ela colocará em cada bandeja. Então, a primeira informação que eu tenho que saber são as quantidades de cada brigadeiro. Então, eu sei que tem 80 no total de 25 gramas, ó. Bandeja 1. Metade, ó, 1/2 dos brigadeiros de 25 gramas. Se eu tenho 80, qual vai ser a metade de 80, pessoal? 40 brigadeiros. Bandeja 2. Seriam os brigadeiros de 20 gramas. Olha o peso deles aqui. Quantos brigadeiros temos de 20 gramas? 110. Na bandeja 2, é 1/10 dos brigadeiros. Se eu dividir 110 por 10, quanto vai dar, pessoal? Ou 10 vezes qual número que eu chego no 110? Se você respondeu o número 11, você respondeu certinho. Então, 1/10 dos brigadeiros de 20 gramas são 11 brigadeiros. Respondam aí no seu livro. Lembrando que aqui, ó, eu recortei a tabela para ficar mais fácil para vocês visualizarem aí de casa. Agora aqui, pessoal, continuando a outra parte da tabela. Bandeja 3, 4/10 dos brigadeiros de 20 gramas. Eu sei que os brigadeiros de 20 gramas, olha só, deixa eu completar, que 1/10, ou seja, esse 110 dividido por 10, uma parte de 10
São 11 brigadeiros. E aqui são 4 décimos, ou seja, 4 partes de 11. Então, 11 mais 11 mais 11 mais 11. Ou 4 vezes 11, que número nós vamos encontrar? 44. E por último, eu tenho 80 brigadeiros de 10 gramas. E aqui, olha só, pede para colocar 2/5 na bandeja. 2/5, ou seja, eu tenho que pegar esse número 80 e dividir por 5. Eu fiz na calculadora 80 dividido por 5 foi igual a 16, certo? E se nós vamos utilizar 2/5, significa que nós vamos usar duas partes de 16. 16 mais 16, qual o número que vai chegar, pessoal? 32, certo? Registrem aí no seu livro, pessoal. Agora aqui a questão 3, que tem que prestar muita atenção. Nós já fizemos uma atividade parecida, mas tem que prestar atenção. Quando a tia Sônia escreveu as frações para representar a quantidade de brigadeiros que colocaria em cada bandeja, Camila se lembrou de uma atividade de matemática que havia feito na semana anterior: localizar frações na reta numérica. Então, dentro de uma reta, ela localizar onde vai ficar cada número. Para ajudar sua tia a organizar, ela desenhou a reta e localizou as frações e as escreveu. Ajude Camila a localizar as frações nas retas a seguir. Primeiro nós vamos ler, pessoal, as frações. Como eu leio esta fração? 8 décimos. 1 décimo. 4 décimos. 2 quintos e 3 quintos. Vamos ver qual a quantidade de espaços que eu tenho ali do 0 até chegar no 1. Vamos observar, pessoal? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 espaços. Então, o número que eu vou dividir é o número 10, certo? Então, eu sei que 8 décimos seria 8 partes de 10. Então, onde está 8 décimos aqui na linha, pessoal? Só eu contar. Não é na parte número 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na parte 8. Marquem aí, então, 8 décimos. Aqui eu sei que é 1 décimo, uma parte de 10. Onde eu tenho uma parte? Ó, aqui eu tenho apenas uma parte. Depois eu tenho 4 décimos, ou seja, 4 partes de 10. 1, 2, 3, 4. É aqui que eu vou marcar 4 décimos. Agora mudou a forma como nós vamos repartir as quantidades. Olha aqui, por quantos nós vamos repartir agora? Por 5. Então, se eu tenho 10, vai ser de 2 em 2. Aqui são duas partes de 5. Então, cada parte não tem 1, 2. Então, mais 1, 2. Aqui eu vou colocar o 2 quintos. E onde eu vou colocar o 3 quintos? São 3 partes de 5. Cada parte tem 2. Então, conta aqui, ó. Uma parte, 2 partes, 3 partes. Aqui eu vou colocar o 3 quintos, certo? Ah, tá. O número 10 para lembrar. E assim vai ficar a nossa reta numérica, ou seja, a nossa reta numérica com frações, certo? Pausa o seu vídeo agora e responde aí no seu livro. Se tiver dúvida, volta um pouquinho a videoaula e assiste novamente, certo? Se você já terminou as atividades de hoje, você está de parabéns, certo? Eu espero vocês amanhã, pessoal, na nossa próxima aula. E não deixe de responder todas as atividades aí no seu livro, certo? Beijo, até amanhã, gente. Tchau, tchau.